Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que você aí de casa pediu para nossa produção pelas redes sociais: cabelos cacheados. Tô aqui com a Renata, tudo bem? Tudo bem, Ela é gerente da loja Luna Blue, que é uma rede especializada em cabelos cacheados, que existe aí no mercado há mais de 6 anos. E ela vai contar um pouco da experiência dela em relação a esse assunto. Renata, a gente viu que você tem cabelo liso. Mas como que é a rotina aqui no salão? Qual que é o público que vocês recebem? Então, a grande maior parte é de cabelo cacheado e a gente também tem o público para de cabelo crespo, né? Que é um público que tem pouco acesso a serviços especializados, né? Então a rede ela é própria, focada nisso, tanto os tratamentos, corte, a parte de relaxamento que a gente também tem para redução de volume, para definição de cacho, né? Que é uma coisa que não é comum no mercado. Então a gente foca nesse trabalho porque é bem diferenciado. Pode definir os cachos. A gente sabe aí que pode ser que tenha cachos mais formados, cachos menores, um cabelo mais crespo. Isso. O que você me diz aí sobre isso? Tem vários tipos, né? A gente tem um cabelo desde um ondulado, mais para um cacheado, um cacho mais aberto, um cacho mais fechado. A gente tem os crespos também, que nem sempre formam cacho, né? Isso depende também do cabelo se está ressecado, se o cabelo está bem tratado, o tipo de creme de manutenção que ela faz, né? Tudo isso também diferencia no resultado final. Bom, então é isso que a gente vai tentar falar para você aí de casa. Você já deve ter noção aí dos tipos de cacho que existe, já se encaixou em alguma classe. Eu quero saber sobre o corte primeiro. O ideal é cortar com cabelo seco, com cabelo molhado? Qual seria o corte ideal para quem tem cabelos cacheados? O serviço de corte para o cabelo cacheado e crespo é diferente de um cabelo mais liso, né? O ideal é fazer o corte a seco, porque a gente vai desembaraçar todo o cabelo e vai cortar de acordo com a modelagem desse cacho, né? E não tem o risco de cortar e ele encolher, né? E dar aquele susto que a cacheada já tem. Então o ideal é sempre cortar com ele seco. Tem algum segredo em relação assim, um corte em camadas, um corte que seja mais curto de um lado, mais comprido do outro? O que você recomendaria? O ideal no corte para o cabelo cacheado e crespo, né, é sempre, quando a gente fala, sempre salientar para os dois tipos, sempre em camada para poder também fazer essa modelagem do cacho, né, que tenha o encaixe entre um cacho e outro, né, e sempre em camada para poder também dar uma reduzida de volume. A gente fala que às vezes o cabelo com corte reto ele fica aquele formato abajur, que não fica agradável. Então a gente sempre faz em camada para poder ter essa modelagem melhor. Em relação à hidratação, o que você oferece hoje aqui no salão? O que as mulheres têm mais procurado em relação aos cabelos cacheados e crespos? Nos cacheados e crespos a gente pode diferenciar tanto com os quimicados, né, que utilizam algum tipo de relaxamento para redução de volume, e a gente tem os naturais também que não precisa não faz química, né? Então os tratamentos para hidratação diferenciam de um para o outro. Então a gente tem desde a reposição de massa para um cabelo que está poroso, que está danificado, quebradiço, né? Desde aquelas que tem um pouco mais de peso e óleo para o cabelo que está mais ressecado. Então a gente tem vários tipos de hidratação. Tem também as hidratações que a gente faz aqui no salão e também as manutenções para poder usar em casa para manter. A gente pode ter alguém em casa que talvez não tenha acesso aos tratamentos oferecidos num salão. As hidratações feitas em casa, com produtos especializados ou até com algum tratamento natural, elas surtem algum efeito também? Sim, mesmo porque todos os nossos produtos também é à base de vegetais, né? Então tem outros produtos no mercado e também na base mais natural que também dá resultado, tá? Tem dicas na internet que a gente consegue levantar algumas informações para que fique melhor, tá? Então assim, é sempre pensar que na parte de hidratação, nutrição, a parte de óleo, né, que é sempre manteigas, que tem as bases dos nossos produtos também, que é sempre importante para manter o cabelo saudável. Antigamente, a gente tinha uma ideia de que o cabelo enrolado e bem hidratado era aquele que saía na rua molhado, às vezes até pingando creme. Hoje a gente percebe que não é muito comum essa prática e nem tão agradável para quem tem os cabelos cacheados. O que você indicaria em relação a isso?
Na verdade não é saudável manter o cabelo sempre molhado, né? Até porque o couro cabeludo também não pode ficar muito tempo molhado, porque ele demora pelo menos 24 horas para secar, né? Então a gente também não indica que lave o cabelo todos os dias, né? O ideal é 2 vezes por semana, todo o processo de lavagem, condicionamento, né? E que, na verdade, depois que secar, a gente indica o uso do secador, mas sempre com protetor térmico, e o uso do difusor também, que é um aparelho que a gente acopla no secador, né, e que faz a secagem do cabelo, mas sem perder a definição do cacho. Então ele seca já com o cacho definido. Você falou alguma coisa sobre o shampoo e o condicionador. Tem alguma indicação assim? Porque no mercado a gente vê inúmeras possibilidades para cabelos secos, oleosos, para controlar frizz, para cabelo ressecado, quebrado. O que você indicaria para um cabelo cacheado? A gente tem as linhas próprias que a gente utiliza aqui, né, que são linhas com pouco sulfato, que na verdade é o fator de detergente que limpa, né? E tem as linhas também sem sulfato, que não dá ressecamento no cabelo, né? São linhas próprias para o cabelo cacheado, que não vai ter o ressecamento e melhoram também na parte de definição. Então o ideal seria sempre usar linhas com pouco sulfato ou sem sulfato, né? Sem silicone, sem parabeno, sem petrolato. São produtos próprios para cabelo cacheado e que também não vai ter nenhum dano nesse fio. Sobre alisamento, você aí que tem um cabelo cacheado, está querendo mudar um pouco, o que você me diria sobre o alisamento químico? A gente sabe que às vezes aquela escova progressiva tem alguns componentes que não são tão legais, que podem estar sendo definitivos no cabelo cacheado e aí não ter mais retorno. O que vocês oferecem aqui no salão e o que você indicaria? Aqui no salão a gente tem, de química propriamente dita, a gente tem o relaxamento, que é a base de hidróxido de cálcio, né, que faz só a definição de cacho e redução de volume, né? No caso, a gente faz essa avaliação prévia no cabelo para saber se existe a necessidade, né, e indica para cliente. Quando vem clientes também de outros salões que já utilizam outro tipo de química, a gente também faz essa análise se é compatível ou não, né? Para fazer essa aplicação de química. Agora, existem casos também quando a cliente quer deixar de usar o cabelo liso e vem até nós procurar para voltar a usar o cabelo cacheado, mas que nem em todos os casos a gente consegue um resultado satisfatório já de imediato, né? Quando são usos de escovas progressivas, a gente consegue com a reconstrução que o cabelo vá voltando, mas quando já é um alisamento químico mais forte, mais pesado, a gente tenta fazer essa reconstrução, mas muitos dos casos é só com corte mesmo, a gente vai cortando aos poucos até que a cliente consiga usar o cabelo todo natural. Muito bom, você viu aí que tem várias opções, tanto para você assumir os cachos ou para mudar um pouquinho o visual.